Bora aprender a fazer um macarrão alho e óleo tradicional da forma correta? Eu tenho certeza que seguindo as dicas que eu vou te dar nesse vídeo, você não vai mais errar no alho e óleo aí na sua casa. Vem comigo. Já tô com a água do nosso macarrão aqui fervendo e eu vou mostrar para vocês hoje uma técnica de colocar o macarrão espaguete na água, tá? Esse funciona para macarrão espaguete porque as outras massas curtas são mais fáceis. Você tira a quantidade de macarrão que você quer, e aí você vai torcer a parte dele de cima para um lado e de baixo para o outro. É este movimento aqui, para que na hora que ele caia na panela, ele fique o mais espalhado possível de forma natural, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Você coloca e aí na hora que você torcer, você solta ele. E aí ele cai dessa forma assim, espalhado, e assim ele vai descendo mais naturalmente e ele tem menos chances de grudar. Eu vou levar essa panela agora aqui para o meu outro fogão, para esse macarrão ir cozinhando, enquanto a gente faz o processo do alho e óleo aqui no cooktop para eu mostrar para vocês no detalhe. Mas fazendo dessa forma que eu ensinei aqui, dificilmente seu macarrão espaguete vai ficar grudado. Quando ele começar a descer, você vai ajudando aqui com o garfo, vai dando uma separadinha, deixa a água sempre bem quente, que vai dar certo, não vai ficar nada grudado. Vou trocar de panela aqui e a gente já retorna. Agora que eu já troquei de panela aqui, pessoal, com o fogo ainda desligado, vamos colocar uma colher de sopa de manteiga. Esse alho e óleo aqui é o mais tradicional possível, um alho e óleo simples, mas que fica muito bom se executado da forma correta. Pode ligar agora, potência baixa, tá? Vou colocar aqui no caso o cooktop, eu vou colocar no 3. E a gente coloca azeite, afinal é um macarrão alho e óleo, né? Você pode fazer com óleo de cozinha, pode fazer com óleo composto, pode fazer com aquela mistura que eu ensinei vocês, o óleo composto caseiro, a fazer com 50% de azeite, 50% de óleo, mas quando você faz com azeite 100% fica gostoso, tá? E aí o azeite, pessoal, procura colocar uma quantidade generosa para cobrir parte pelo menos do fundo da sua frigideira, da sua panela, para ficar bem gostoso, bem bacana o seu macarrão alho e óleo, tá? É um macarrão simples, porém executado da forma correta fica muito bom. Colocou aqui, antes mesmo de começar a derreter a manteiga, começar a esquentar isso, já podemos colocar o alho. O alho, pessoal, é o seguinte, eu gosto do efeito do alho mais dourado, um alho um pouco mais tostado, mas ele perde sabor um pouco quando você faz isso. Então o que eu costumo fazer no macarrão alho e óleo? Eu coloco metade do meu alho logo no início, já para ele começar a pegar sabor e ficar mais dourado no final, e o restante do alho eu coloco depois. Eu dou uns 3 minutos, 5 minutos de diferença aqui e coloco o restante do alho, tá? Aqui eu tenho aproximadamente 4 dentes de alho picados, tá? Eu cortei eles ao meio e tirei o miolinho dele, que é um pouco mais indigesto, um pouco mais forte. E depois eu cortei ele em pequenas lâminas, né? Lâminas cortadas na metade aqui no caso. Pode colocar aqui enquanto o azeite ou a manteiga ainda estão frios, tá? Para ele já ir saborizando essa manteiga, já ir saborizando esse azeite, porque é esse óleo que vai saborizar o nosso macarrão. A gente já pode colocar aqui um pouco de pimenta do reino também. Aí é a gosto, tá? Você coloca a quantidade que você quiser, fica a critério. E eu gosto de colocar também um pouco de pimenta calabresa, tá? Nessa hora aqui. Aí a pimenta calabresa, pessoal, é só se você realmente gosta da comida um pouquinho picante, porque a pimenta calabresa já arde um pouco mais do que a pimenta do reino, tá? Então se você não gosta de comida picante, não precisa colocar. Eu gosto de colocar nessa hora, porque essas pimentas, quando secas ou moídas assim na hora, quando você aquece um pouco aqui no fogo, no óleo, elas liberam ainda mais sabor e aroma, tá? Então eu gosto de colocar dessa forma. E agora aqui, pessoal, é basicamente o tempo do macarrão cozinhar, a gente finaliza aqui. Por isso que eu não coloquei uma potência muito alta. A gente vai deixando esse primeiro alho aqui saborizando. Esse é o alho que eu quero que fique mais dourado. E esse alho que eu reservei aqui, daqui a pouco eu já vou adicionar ele. E aí, justamente por conta do tempo, ele vai ficar num tom diferente, né? Num ponto de cocção diferente do que esse alho que tá aqui. Eu gosto dessa brincadeira das duas texturas, os dois sabores, um mais tostado, um pouco menos tostado, mais pungente. Fica muito bom. Agora aqui, só esperar esse alho começar a dourar e a gente já acrescenta o outro. Ó, agora que esse meu aqui já começou a fritar, eu vou acrescentar o outro alho que eu tenho aqui, para ele ir começando a preparar também. Coloquei, o outro já estava fritando, e agora eu vou ter 2 pontos diferentes, obrigatoriamente, nesse alho aqui. Agora é só a gente aguardar o nosso macarrão ficar al dente. Percebe aqui, pessoal, como já tá ficando, olha.
Uns já estão um pouco mais dourados, outros já estão um pouco mais brancos. É esse efeito que eu estava falando para vocês que eu gosto. Aqui já está no ponto. Se seu macarrão não estiver no ponto ainda, desliga o fogo e espera, tá? Mas o meu já está no ponto. Eu gosto do macarrão al dente e como ele vai ficar um minutinho aqui junto com esse refogado, ele já vai chegar no ponto que falta. Então eu já vou tirar ele do fogo aqui. E dessa vez, ao invés de escorrer ele com vocês, olha só, eu vou colocar ele aqui do lado e com o auxílio de um pegador, eu vou pegar uma quantidade de macarrão, tá? Essa receita aqui com esses 3 dentes de alho que eu falei é para meio pacote de macarrão, tá? E com a água do cozimento e tudo pingando água, eu levo ele para cá, ó. Faz um pouquinho de sujeira, mas é assim mesmo, tá? Ó, aí você pode ir envolvendo ele aqui com o próprio pegador. Eu vou colocar um pouquinho mais. Essa água do cozimento que vem junto ajuda a unir os sabores aqui. Vai incorporar o sabor do alho junto com o sabor do azeite, da manteiga. E como tem um pouco do amido do cozimento do macarrão, ele fica mais cremoso, tá? Não fica aquele macarrão alho e óleo seco. Agora aqui a gente já pode usar a colher mesmo. Olha só. Aqui não dá para eu fazer aquele movimento de ficar salteando na frigideira, porque o cooktop acaba desligando. Então a gente vai com a colher mesmo. E aqui você vai envolvendo, tá, o seu macarrão com esse refogado aqui. Percebe que a água já praticamente desapareceu. Ó. Esse é o efeito, tá? Ela ajuda esse sabor do alho, do azeite, da manteiga, das pimentas aderirem no seu macarrão. Aqui você já pode corrigir o sal. Lembrando que já tem sal na água do cozimento, então vai devagar aqui. E esse minutinho que tá ficando aqui já é o suficiente para ele chegar no ponto que eu quero. Eu vou empratar esse macarrão aqui, vou colocar uma cebolinha picada aqui fininha e volto para mostrar o resultado para vocês. Mas olha, macarrão alho e óleo feito dessa forma, pessoal, vale a pena. Se você tiver mais gente em casa, de repente não tem uma frigideira grande, fracione mais vezes o seu macarrão, faz em 2 vezes esse processo, porque vale a pena você conseguir dar essa fritada aqui. O sabor fica muito mais bem distribuído, fica sensacional. E olha só como esse macarrão ficou soltinho com a dica que eu ensinei para vocês. Façam dessa forma aí na casa de vocês. Vou empratar isso daqui e volto para mostrar o resultado. Dá só uma olhada em como ficou o nosso macarrão alho e óleo. Olha só isso, pessoal. Eu só coloquei um pouquinho de cebolinha nele, colhida aqui mesmo, que eu tenho num vasinho. O aroma aqui tá indescritível. Apesar de muito, muito simples, super rápido de fazer, é um prato que fica delicioso, ainda mais se feito da forma que eu ensinei, dando essa fritada no macarrão, dando essa fritada no alho. Eu gosto muito do alho dessas 2 formas, dessas 2 texturas que eu falei. Vale muito a pena fazer. Agora eu vou provar com vocês, né? Enchi o garfo até demais. Nossa, sensacional. O sabor do alho frito, mais douradinho. Nossa, que delícia, pessoal. Uma coisa tão simples, mas que, feito da forma correta, fica realmente muito especial. Vale a pena fazer. Obrigado de coração por você ter assistido meu vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.